Oi, eu sou a Julia Camille, especialista em Mindfulness formada por uma universidade aqui dos Estados Unidos chamada Rice. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que é Mindfulness. Eu acredito que é importante trazer a especialização nesse vídeo para que as pessoas também entendam que eu não estou tirando de voz da minha cabeça, mas não é só isso, tá? Eu acredito que a vida é muito mais do que um papel acadêmico, né? Uma formação acadêmica. Então a gente tem sempre como ir mais a fundo, seja em qualquer tipo de aprendizado que a gente venha ter na nossa vida, a nossa prática e o querer fazer aquilo todo dia e implementar de fato aquilo na nossa vida, né? A gente traz a sabedoria da vivência, que é o que mais importa. Mindfulness nada mais é do que viver na presença, né? Viver porque se quer viver na presença. Vocês sabiam, tem um estudo que a Harvard apresentou que mais de 47% do tempo a nossa cabeça não está focada no momento presente? Então, assim, o dia tem 24 horas e 47% do tempo, 47% dessas 24 horas você não está focado no momento presente ou naquilo que você está fazendo. Não é muito louco, gente? A gente vive num negócio chamado default mode, que é o nosso cérebro ali só fazendo coisas que a gente faz normalmente no dia a dia. Então isso nos tira da presença, né? E a gente acaba que se perde no meio de tanto pensamento. E é engraçado porque até alguns anos atrás, os pensamentos eu achava que eles fossem naturais, eu achava que, sei lá, era uma parte de mim e que pensar era super normal e que viver pensando o tempo todo era algo que, imagina, eu ia fazer para a vida inteira. Eu nunca nem pensei que os meus pensamentos podiam influenciar tanto na minha vida, tanto em como eu crio a minha vida e tanto como eu vivo a minha vida. Até mesmo influenciar nas minhas emoções, em como eu reajo para as coisas, em como eu enxergo a vida. Então, Mindfulness é essa presença que a gente traz de ser e não do pensamento. Vocês já ouviram falar que você precisa evoluir na vida? Então, é mais ou menos tirar esse ato de eu preciso evoluir e entender que eu já sou evoluído, entender que está tudo dentro de mim e que quando eu vivo na presença, quando eu sei que eu estou presente dentro de mim, quando eu sei que alguma coisa aqui dentro muda, a evolução está ali. Bom, como a gente vem de um sistema que não nos ensina a perceber os nossos pensamentos, que não nos mostram tantas coisas que a gente precisa realmente de fato entender, é importante não se julgar nesse momento e perceber que você pensa, e você pensa muito. Porque quando a gente não se julga, a gente começa a entender o que a gente faz de errado, sem com que aquilo nos prejudique, e a gente começa a aceitar que aquilo realmente não está fazendo bem para nós. A partir do momento que eu começo a me julgar muito, eu vou até querer pôr algumas coisas por debaixo do tapete, não querer olhar para elas, porque aí vai ser ruim, obviamente, que enxergar os próprios erros não é uma coisa fácil, gente, mas é preciso. E por isso o não julgamento ele é tão importante. É um dos 3 pilares que eu trago nas mentorias, que são compaixão consigo mesmo e com todos os outros, não julgamento e mente aberta, porque a gente começa a reaprender muita coisa sobre a gente, sobre os nossos ciclos de pensamento, sobre os nossos ciclos do passado, o quanto que muita coisa que a gente viveu lá de quando a gente era criança influencia o nosso eu agora, de adulto, e são coisas que assim nem fazem mais sentido, mas acabam que começam na verdade, acabam que nunca param de direcionar o seu caminho. Até que você acorda. Aqui nos Estados Unidos eu aprendi que a gente chama esse estado de modo automático de sleepwalking. Como se a gente fosse um zumbi. É exatamente isso. Caminhando, dormindo. Literalmente essa é a tradução, que é um zumbi, né? Como se fosse. Esse default mode que a gente traz com a gente, ele é parte do nosso cérebro, ele é parte de quem somos e para algumas coisas ele é relativamente interessante, né? Como respirar, por exemplo. Você não pensa que você está respirando, é algo automático que você só faz, né? Andar também é algo automático que você só faz, não precisa pensar para fazer. Ou algumas coisas que a gente acaba otimizando no nosso dia, como por exemplo, dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, você tem que pensar exatamente o que você vai fazer, qual a marcha que você vai colocar, o freio que você pisa, o embreador que você pisa, o acelerador que você pisa. Cada coisinha que você vai fazer, você pensa para fazer. Depois de um tempo, acaba que vira tão normal que aquilo vira automático. O problema é que a gente faz isso com tudo na nossa vida e a gente se perde no meio disso. Então, Mindfulness é a prática que vai te ajudar com o tempo a acordar, sair desses pensamentos, entender eles na realidade. O mais importante é entender quando eu penso, o que eu penso, para que então, aos poucos, você vai começar a mudar a sua vida e o direcionamento que você tem dado para ela.
Bom, mindfulness tem raízes no budismo, é uma dos 8 ensinamentos que o Buda deixou pra gente, faz parte do Nobre Caminho Octuple, eu acho que é assim o nome em português. Em inglês eu sei que é Eightfold Path. E assim, é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. É obviamente algo mais espiritual, que traz aí outros tipos de meanings para isso, mindfulness. Mas existe várias outras pessoas, né, praticando mindfulness, não tanto quanto tão espiritual, mas pode ser. Então, você pode fazer ela como você quiser, se você quiser aprofundar ela na sua vida, né, com o budismo, que eu amo muito, e eu super acho o ideal, gente, a gente ser aberto e conhecer outras culturas, religiões, entender melhor como o mundo funciona do outro lado, né, porque o budismo vem de vários países aí, enfim, a gente fala uma coisa, mas nunca dá para saber ao certo, né? O hermetismo traz muito disso, de ser um dos primeiros ensinamentos aí que o mundo começou a pegar para si próprio. Então a Índia pegou, aí a China pegou o hermetismo e aí foi se desenvolvendo diferentes tipos de religiões, todas conectadas e todas com o mesmo propósito de chegar, né, a uma mente aí muito maior do que a gente possa imaginar, que é Deus. Enfim, seja como você queira chamar, eu chamo de universo, chamo de Deus, chamo de todo, porque qual é a verdade, né? E no budismo ainda existe isso, né? Que a gente não sabe afirmar o que é uma verdade, porque até mesmo uma verdade, ela é metade falsa, vai depender dos pontos de vista, tudo tem dois polos, né? Então sempre vai ter dois lados e a gente nunca sabe o que é certo, o que é errado, é por isso que precisa existir o balanço. Deu para entender? Eu vou longe nesses papos de religião e de coisas que a gente vai aprendendo aí com a vida e com o tempo, mas focando em mindfulness. A mindfulness que eu estudo muito mais, vem do budismo, né? Eu gosto muito do budismo, tem me chamado desde que eu comecei a estudar isso e faço viagens pensando nisso, faço vários... eu estudo muito, leio muito livro e eu acredito que realmente é uma religião ou uma filosofia de vida que pode mudar muito a nossa vida em como a gente tem uma percepção de mundo, não só com a nossa própria vida. Porque se somos todos um, se somos todos conectados com o todo, como é que eu vou agir a minha vida somente pensando em mim e o que é melhor para mim, não é mesmo? Enfim, se me deixar eu vou longe, começo a falar e não paro por horas. Então vamos voltar ao foco principal de mindfulness. Além do budismo, essa prática mais profunda, para um lado mais espiritual, você também pode praticar mindfulness de um lado não tão espiritual aí nesse início, até que você consiga talvez ir mudando a sua perspectiva de vida, vamos dizer assim. E aqui no Western, ela foi implementada há uns 30 anos atrás em um hospital em Massachusetts, o General Hospital, por um médico chamado Dr. Jon Kabat-Zinn. E ele fez essa prática de mindfulness com alguns dos pacientes nesse hospital. E assim, teve uma melhora muito grande de todos os pacientes, independente do caso que eles estavam. E isso começou a se desenvolver para outros lugares. Gente, é uma prática que assim, talvez você nunca ouviu falar, ou talvez você ouviu falar pela primeira vez porque eu trouxe esse assunto no meu Instagram, talvez você me segue lá, mas é uma prática muito usada. E quando eu entendi isso, eu fiquei assim, meu Deus, a gente precisa popularizar isso, porque viver na presença é uma das coisas mais poderosas que eu fiz, assim, nos meus últimos anos na minha vida. E o tanto que isso mudou, assim, a minha vida mudou completamente. Eu vejo a diferença à minha volta, os meus vizinhos, a minha família, todo mundo, assim, juro pra vocês, é uma mudança muito profunda e você tem que estar, assim, ó, muito aberto, por isso eu falo, não julgamento, e mente aberta, para realmente querer mudar de vida e aceitar que o negócio é forte e que ele faz, assim, muita diferença. Obviamente que eu também trabalho com a espiritualidade, então aí engloba muita coisa na minha vida, né? Não é só uma coisa que faz 100% diferença, eu acho que tudo é um conjunto, né, de coisas que a gente vai englobando na nossa vida e vai fazendo acontecer, mas a presença me fez ver muita coisa que eu não estava conseguindo enxergar e assim... mind-blowing, completamente mind-blowing. A prática de mindfulness com o tempo, ela traz muitas coisas positivas para a nossa vida. Ela reduz o estresse, ela faz com que você tenha uma melhor noite de sono. Ela já comprovou também que ela melhora a reação da ativação da amígdala que a gente tem no nosso cérebro, que é um negocinho aqui no nosso cérebro que ele funciona como se fosse um sistema de alarme.
Então, quando você não tá nesse modo de presença e vive no modo automático, às vezes você estressa muito seu corpo, né? E talvez você nem perceba isso, mas o coração acelera muito, você fica estressado, ofegante, cansado, porque essa amígdala aqui não para, porque os seus pensamentos estão sempre pensando no negativo. E a amígdala, o nosso cérebro, ele não sabe o que é realidade, o que é pensamento. Então, tudo que você está pensando dentro de você, o seu corpo está reagindo como se aquilo tivesse realmente acontecendo no momento presente. Então, assim, é tão profundo, gente, e é tão poderoso você viver na presença e parar de viver esses pensamentos na realidade que eles são, que é só vivendo para você entender. Eu não sei como te comprovar isso na realidade, mas eu juro que dá certo. E essa amígdala, ela traz aquela reação para o seu corpo como se alguém estivesse invadindo a sua casa às 3 horas da manhã. Então é aquele susto, assim, é aquela euforia, aquela conturbação dentro de você o tempo todo. Agora você pensa, você viver nesse estado, você tem dores no corpo, você tem ansiedade, você tem depressão, você tem várias outras doenças mentais aí que, né, vão acarretando com o tempo, burnout. E enfim, gente, de verdade, é comprovado que se viver na presença, praticar mindfulness, pode mudar a sua vida. Eu ia falar can change your life. E é real, can change your life. Então, quando eu vivo na presença, significa que eu vou ser mais consciente dos meus pensamentos. Quer dizer que eu vou parar de pensar? Não, amigas, vocês não vão parar de pensar, porque o cérebro faz isso, ele pensa. O negócio é você saber quando você está pensando, porque quando você sabe o que você está pensando, você consegue parar esse pensamento ou trocar ele para outra coisa melhor. Vou dar um exemplo. Quantas vezes você já lavou louça sem perceber que você está lavando louça? Você vai ali lavando louça, a hora que você vê, você já acabou. Quantas vezes isso aconteceu com você? Ou sei lá, lavar roupa ou fazer alguma coisa que você não gosta de fazer. Quantas vezes você começou a fazer aquilo e do nada você percebeu que estava feito? Isso é fazer coisas no modo automático. E aí você se perde nos seus pensamentos. Você nem lembra o que você estava pensando, você nem lembra o que você estava fazendo. E acaba que nesses pensamentos que você nem sabe o que você está pensando, são exatamente eles que prejudicam a sua vida no aqui e agora. De verdade, porque você não sabe se é positivo, se é negativo, até mesmo os seus daydreamings, né? Ficar imaginando uma vida melhor pela qual a que você tem. Até esses daydreaming, gente, eles não são saudáveis. Então vamos lá, pensar demais não é saudável. Vou conseguir parar meus pensamentos? Não vou conseguir parar meus pensamentos. Como eu posso começar a praticar mindfulness? Primeiro de tudo, tem meditação aqui no meu canal. Faz meditação mais de uma vez por semana. Ai, mas é a mesma meditação, tá? Você não precisa fazer só a minha meditação. Tem outras por aí. Cansou da minha voz? Vai fazer outra. Tá tudo certo. A minha meta de vida é levar mindfulness para mais pessoas, independente se vocês vão fazer o que eu tô falando ou não, ou se vocês vão olhar outra pessoa e achar que o jeito que a outra pessoa ensina é melhor. Tá tudo certo, gente. O importante é que a gente consiga estabelecer uma humanidade mais presente aqui na Terra, porque tá todo mundo tanto sem nem prestar atenção no que está acontecendo, sem nem prestar atenção na vida que está vivendo, sem nem ser grato por tudo que se tem, pela vida, pela dádiva que é estarmos aqui hoje, evoluindo e crescendo nesse planeta maravilhoso que a gente tem, com tanta natureza, com tanta positividade. Tem as negatividades, mas se você só fica olhando TV, guess what? É exatamente só isso que você vai atrair para sua vida. Então sair dessas coisas que desviam a sua atenção para o que realmente importa é uma das coisas mais importantes que você pode fazer, assim, para iniciar tudo. Além das meditações, fazer em casa pela manhã. O que você mais gosta de fazer, né? O que você faz todo dia? Eu, por exemplo, acordo, venho meditar, faço minhas coisas e aí continuo meu dia. Então, vou escovar meu dente? Eu vou escovar na maior presença possível. Eu vou ver a minha mão fazendo ali um movimento na minha boca. Eu vou sentir o meu pé tocando no chão. A hora que eu abrir a torneira, eu vou sentir a minha mão abrindo a torneira. Eu vou sentir a água escorrendo na minha mão, em como eu lavo a minha escova de dente, como eu enxago a minha boca, né? A água tá quente, tá fria, tá morna. Qual é os sentidos que tudo que eu tô fazendo ali no momento, quais são os sentidos que traz, né, pra mim no momento presente. Outra coisa que eu gosto de fazer também é o meu café da manhã, porque eu amo comer café da manhã, é a minha refeição mais assim especial no meu dia. Então eu gosto de colocar uma musiquinha bem relax
Ainda mais agora, eu tô super nessa fase zen aí de musiquinhas do Japão. Acabei de chegar de lá, pra quem não sabe. Então eu tô nessa fase ainda de reverberar tudo que aconteceu e começar a aterrar tudo que aconteceu. Então eu tô muito nessa fase zen aí. Então boto uma musiquinha zen e começo a fazer o meu café da manhã na maior presença possível. Vou lavar minhas frutas, vou bater meu ovinho, fazer meu crepezinho, enfim, sempre na maior presença. Obviamente que eu já faço isso há muito tempo, então a minha vida se tornou uma presença, tudo que eu faço. Eu estou botando intenção no que eu faço, tudo e qualquer coisa. E como eu aprendi com isso, hein, amigas? Eu vou dar uma outra dica que eu comecei a perceber em mim e eu vi, assim, o quanto que eu consegui aprender sobre mim, que é lavar minhas roupas. Eu percebi que quanto mais eu presto atenção no que eu tô fazendo, nas minhas roupas, nas cores, nas semanas, eu consigo identificar os meus moods e ver que cada semana eu tô num mood diferente. Então, tem semanas que eu vou lavar roupa de academia, por exemplo, e é só roupa preta. Roupa preta, roupa preta. Aí tem semanas que eu vou lavar a roupa, né, de academia, de tudo mais, são roupas mais claras. Aí outras semanas mais coloridas. Aí outras semanas, nas minhas roupas normais que eu uso no dia a dia, tenho mais linho. Outras semanas mais vestidos. Então eu fui percebendo que cada semana eu sou uma personalidade diferente. Porque eu tenho os moods e os meus hormônios, né, eles mudam a todo tempo. Se você é mulher, você vai me entender. Então essa percepção me fez com que eu soubesse quem eu sou. Olha que loucura! Entendesse um pouco mais sobre mim. Porque eu tenho certeza que isso acontece com você. Algum dia aí do seu mês, você olha pro seu guarda-roupa e você fala assim, caraca, eu não sei o que vestir, não tem nada aqui que eu quero vestir. Provavelmente essa sua versão nunca foi fazer uma compra de roupa e é por isso que ela não tem nada o que vestir, nenhuma cor interessa pra ela e nenhum tipo de roupa interessa pra ela. E eu comecei a me julgar menos depois disso, porque eu achava que eu estava ficando doida, que eu estava mudando meu estilo, que não sei o quê, quando na verdade era só um dia, 2 no máximo que isso acontecia. E agora eu entendo o porquê que isso acontece. Então, recomendo muito você começar a lavar sua roupa na presença e começar a se entender melhor fazendo isso. E pra ser sincera, lavar roupa era uma das coisas que eu mais detestava fazer e hoje em dia eu faço tão no fluxo da presença que tudo acaba assim, até mais rápido. E é verdade isso, sempre. Tudo que você faz com presença acaba mais rápido, você faz mais rápido. E você pode falar assim, nossa, mas se eu viver na presença eu vou estar perdendo tempo, porque aí eu não vou estar pensando o que eu tenho que fazer depois. Não julga, não pensa isso. Eu não vou nem explicar pra você o porquê que você não deve pensar isso, mas você vai entender se você fizer isso. Você promete que você vai fazer? Viva na presença sem pensar no depois. Você não vai estar perdendo tempo, você vai estar ganhando tempo. E é só você fazendo pra você me entender. Promete que você vai fazer? Bom, pra finalizar, eu só queria deixar pra vocês os 3 pilares de novo, pra vocês assim começarem com tudo, pra todos vocês que vão começar a praticar mindfulness a partir de agora, que é não se julgue. De nenhuma maneira, gente, não se autocritique, não se julgue, seja paciente com você. Você vai começar a ver as suas sombras, você vai começar a ver o que não faz tanto sentido você ter na sua vida mais e nem por isso você precisa se julgar. Tá tudo bem a gente mudar, a vida é uma constante mudança, né? O budismo também tá aí para nos mostrar isso, que tudo é inconstante. Nada é fixo, tá tudo mudando o tempo todo. E até quando você realiza um sonho, muda. O sonho não fica lá para sempre. O sonho muda também. Então, assim, não se julguem. Combinado? Compaixão. Compaixão com você, compaixão com seu amigo, compaixão com seu vizinho, compaixão com a sua família, compaixão com todo mundo que está à sua volta. Porque tá todo mundo dando o seu melhor, tá todo mundo tentando fazer o seu melhor, inclusive você. Tenha isso em mente. Tenha essa compaixão por você. Dá os seus tapinhas nas costas por você mesma, se preciso for. E tenha compaixão sempre com você. E mente aberta para realizar que tem um mundo maravilhoso aí na sua frente te esperando. Um mundo da presença, o real world que a gente chama, né? A vida, o mundo real aí para que você encontre outras portas, outras oportunidades, outras maneiras de viver. Que você realize, né? Outras consequências daquilo que você vai começar a plantar a partir de agora. E não se esqueçam, tudo que a gente tem é o aqui e agora. Tudo se concretiza, tudo se materializa no agora, não é no passado, não é no futuro. A sua vida só é o agora.
Você só tem o agora. Como você está vivendo a sua vida? Como você está vivendo esse seu agora? Beijo, beijo, te vejo na próxima.